Muito bem, vamos lá. Elias Jabbour foi no Inteligência Limitada para falar o quê? Para falar da China, olha lá. Comparação do modelo de desenvolvimento da China. Vamos ver isso agora. É um país comunista, capitalista, socialista? O que será que vem aí? Vamos lá. E aí o interesse aqui em vir debater, Elias, é exatamente... Ih, rapaz, eu esqueci. É um debate, né? Pô, é um debate. Estamos viciados em debate, inclusive. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Tem uma trajetória aí, né, de China, de geopolítica, mas está hoje numa posição dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro de planejamento urbano, que é o tema que muito me interessa. E aí eu vejo a experiência chinesa, da qual eu tenho muitas críticas, certamente aqui ao longo do debate a gente vai entrar nelas, e eu tenho receio de como a gente pode eventualmente aplicar isso no Rio de Janeiro, né? Você está no IPP, que é o Instituto Pereira Passos, para quem é de fora do Rio de Janeiro, é o nosso instituto de planejamento, de dados, de gestão, criado já há algumas décadas, passou por diferentes prefeitos, sempre mantido ali como a cabeça pensante da prefeitura. E como eu tenho fortes divergências com você, falei, bom, já que ele está ali como cabeça pensante, e eu sou um vereador que estou sempre escrevendo, sempre questionando, vamos tentar fazer esse debate e entender como a experiência chinesa poderia, de alguma forma, beneficiar, ou na minha opinião, talvez, na verdade, atrapalhar o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. E isso que me motiva a vir aqui pra gente poder debater isso, transporte, planejamento. Não, eu acho assim, aqui entre nós, chat, pra começar, eu acho que você tem que ser muito ousado pra você falar que o país que mais cresce no mundo há não sei quanto tempo, né, não tem nada pra ajudar no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu realmente acho que você precisa de uma ousadia brutal, irmão. Urbana, cidade do Rio. A gente pode falar de Brasil, vamos falar também de geopolítica mundial, não tem o menor problema com relação a isso. Mas como vereador da cidade do Rio de Janeiro e agora você no Instituto de Planejamento, certamente esse é o meu maior interesse. Primeiro que a experiência chinesa não é replicável. A China é um país socialista, com um capital financeiro próprio, público imenso. Então, por exemplo, a questão urbana chinesa. Cada cidade chinesa tem um banco próprio. Um banco cria moeda para financiar as suas infraestruturas. Por exemplo, o metrô de Xangai. O metrô de Xangai é o maior metrô do mundo. Em 96 era zero. Hoje é o maior metrô do mundo. Era zero em 96, hoje é o maior metrô do mundo. Cara. 56% do metrô de Xangai foi financiado pelo Banco de Xangai, que criou moeda. Emitiu moeda, como diz o outro, né? E não teve inflação. Teve a contrapartida de bens e serviços com o metrô de Xangai. O Brasil não tem isso. O grande nó do Rio de Janeiro e do Brasil é que não existe o capital financeiro que sustente o desenvolvimento urbano do país. Então nós partimos de duas realidades completamente diferentes, né? Um país socialista, a terra é pública, né? Não é privada como no Brasil. Mas se for dar um exemplo com Estados Unidos e China, a diferença Estados Unidos, o que acontece? Pode parecer que não, mas a realidade urbana de um país como os Estados Unidos e a França teve muito mais planejamento do que nós imaginamos. É? Sim, muito mais planejamento. Cara, sabe o que é doido? É que sobre o planejamento do desenvolvimento americano, cara, até filme da Disney fala disso. Pô, eu tava brincando aqui falando sobre carros. Carros da Disney fala sobre como foi o processo do desenvolvimento americano. Eles até fazem uma piada com isso, que é... Porra, antes as estradas, elas seguiam as montanhas, agora eles estão arregaçando pra passar pelo meio. Até carros brinca sobre isso, cara. É impressionante, né? Como a galera adulta às vezes não pega o esquema. Do que nós imaginamos. Então, por exemplo, uma cidade como Chicago, ela foi planejada e construída como um entreposto, o entroncamento rodoviário e ferroviário para a expansão do oeste dos Estados Unidos. Ela foi planejada para isso. Entendi. Né? E mais, né? Os Estados Unidos é um caso em que não teve feudalismo lá, né? Então, nas 13 colônias, né? Então, o capitalismo surge de si mesmo, né? Então, é uma outra realidade em relação à Europa, por exemplo. Né? A Europa, as cidades europeias têm uma característica particular que elas nascem com um índice de abertura para fora muito pequeno, porque elas são autossuficientes, né? Elas surgem como cidades autossuficientes e quando elas se juntam, criam suas condições para as revoluções burguesas na Europa, né? E a unificação dos países, como o caso da Alemanha, o caso da Itália e tal. O Brasil não. O Brasil, as cidades nascem, por exemplo, no litoral e voltadas com alto índice de abertura exterior. Então, o desafio urbano brasileiro, em primeiro momento, ele passou pela unificação do mercado interno brasileiro. Então, essas cidades elas tinham que deixar de ser parte de uma economia baseada no capital comercial para fora, para serem parte fundamental do capital industrial brasileiro que surgia. Então, hoje, nosso desafio qual é, Pedro? Não sei se você concorda comigo. Não dá para falar em processo de
de urbanização no Brasil hoje, e Rio de Janeiro em particular, sem fugir do tema da industrialização. Porque as cidades modernas, elas surgem no bojo de processo de industrialização. E quando acontece o processo de desindustrialização... Isso é que é doido? É porque nem é só a cidade moderna não, cara. Qualquer cidade nasce assim. Na verdade, o que faz uma cidade surgir? Geralmente é uma vila que vira um entreposto e que com o tempo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não tem muito mistério, né? Desindustrialização, elas ficam completamente viáveis. Por quê? Para terminar isso aqui. Porque o que passa a ser a dinâmica de acumulação dessas cidades como Rio de Janeiro passa a ser o capital comercial, ou seja, a renda da terra, né? Sabe? E não a renda produzida na indústria. Por isso que o Rio de Janeiro tem um metro quadrado mais caro do Brasil, se não me engano. Né? Então, eu acho, meu ponto de partida é o seguinte: quer discutir a questão urbana carioca? Ok, mas temos que discutir o processo, como o Rio de Janeiro vai se integrar a uma economia nacional de novo, brasileira, e dentro disso, como que o Rio de Janeiro e o Brasil se integram à economia internacional, né? Agora, de planejamento urbano, vamos lá, sobre o modelo chinês de desenvolvimento, e na minha opinião, quando entra o governo do Mao, né, a China inicial, a República Popular, mas ainda na primeira fase, antes da abertura para o mercado, havia uma visão ali de planejamento estatal, até muito mais estatal do que é hoje. E o resultado foi péssimo. Dá um exemplo aqui. Da cabeça do planejador estatal, vamos criar regras que vão valer para todo o país e que vão guiar o desenvolvimento das nossas cidades e da urbanização. Foi criada uma regra de que todos os apartamentos a serem feitos pelo Estado, e todos eram feitos naquele momento pelo Estado, deveriam ter pelo menos 1 hora de sol por dia, no momento que tivesse menos sol no ano. Então, esse era o critério. Só que acontece, na época, mais ou menos, os prédios dificilmente passavam de 5 andares na China, por uma questão de energia, de abastecimento, elevador. Então, quase todos esses conjuntos habitacionais tinham 5 andares. Se você tem 5 andares em angulação do sol para pegar aqui no primeiro andar de baixo, com base no sol, você acaba fazendo a distância entre os blocos. Só que a regra é tão da cabeça do planejador central que desconhece, as diferentes realidades de cada cidade, que conforme a latitude, isso varia. Então imagina que na China isso aconteceu, Pequim e as grandes cidades ficavam mais ao sul. A China tem mais pessoas e já tinha naquele momento mais ao sul. No sul, por causa da posição do sol, Vilela, por causa da posição do sol, os blocos tinham que ser mais distantes do que no norte da China, porque a latitude muda. E aí você pega, os conjuntos ainda estão lá. Você vai comparar os dois, os blocos são mais distantes. Então imagina que na cidade chinesa, onde tem mais gente, ou seja, você precisa acomodar mais pessoas, os blocos são mais distantes. Então, para 10 mil pessoas, no sul você tinha que fazer condomínios mais largos e no norte você consumia menos terra, o que não faz sentido. Era uma lógica, sinceramente, porca que entregou um resultado ruim. E aí com as reformas guiadas para o mercado, sobretudo... Porra, mas que parada, isso foi quando, irmão? Tudo na década de 80, a China, claro, as terras são públicas, mas... Eu vou precisar combater isso aqui, sabe por quê? De novo, eu não vou nem entrar no mérito da China, mas, cara, governos se equivocando, governos errando é a coisa mais normal. Eu moro no norte do Brasil, eu moro no Pará. Teve uma cidade aqui que olha o tamanho da cagada que um prefeito fez, tá? Ele construiu uma escola e ele importou o projeto arquitetônico de escolas do Rio Grande do Sul. Qual é a diferença entre o estado do Pará e o Rio Grande do Sul? Sol. Por quê? Nesse modelo arquitetônico das escolas do Rio Grande do Sul que ele trouxe pra cá, no meio das salas de aula, tinha uma clarabóia gigantesca pro sol bater, tá ligado? Irmão, fizeram isso aqui no estado do Pará. Quando o sol bateu, meu amigo, tava todo mundo só assim, ó. Ai, que delícia o verão. Então, cara, isso é muito comum, políticos fazerem esse engano. Eu vou dar um exemplo pra vocês, gente. Tem coisas também que a gente nem pensa muito. Hoje em dia, eu tenho um aplicativo no meu celular que ele acompanha onde o sol bate. Por quê? Porque quando eu me mudar de onde eu moro no kitnet, quando eu mudar de onde eu moro, é uma coisa que eu penso hoje porque é experiência de vida. Eu quero morar num lugar que o sol da tarde não tore dentro do quarto onde eu vou dormir à noite. Então, eu já tô pensando nisso. Quando eu for procurar um kitnet, eu vou chegar lá, vou abrir o aplicativo e vou ver onde o sol bate aqui 3 horas da tarde, tá ligado? Mas isso é experiência de vida, irmão, tá ligado? De novo, tá falando que não errou? Porra, quantas decisões todos os estados do mundo tomam, mas aprende, pô, tá ligado? Em Singapura também e não é um país socialista. Então a gente pode seguir esse modelo. Tem países capitalistas que seguem o modelo de terras públicas. Você faz ali uma sessão... Olha, o bom comentário, é tipo o carro com teto solar do Brasil, exatamente. Por 70, 80, 90, 100 anos. No momento que a China faz isso e abre para o mercado e faz leilão,
Eu acho que poucas coisas podem ser tão guiadas pelo preço quanto o leilão, porque quem paga mais leva o direito de construção. E aí sim, de fato, a China começa a ter captar investimento, e aí o modelo de financiamento a gente vai debater, mas ele começa realmente a guiar por preço. E não tem, aqui na esquerda brasileira, eu debato muito isso dentro da Câmara, tem um desespero com prédios de 8, 9 andares, né? E aí até parte do PCdoB carioca, do que eu acompanho lá, e PT, PSOL, vão e abraçam, né, o prédio. Não, essa casinha não pode ser demolida para fazer um prédio. E a China, pós-década de 80, foi 15, 18... Oi, mas bom comentário aqui do Wellington aqui, ó. Mas, Choco, não foi engano. Os blocos foram pensados para ter iluminação. Então aconteceu o estudo. O que ele tá falando não faz sentido. O pior que eu também, se a gente pra pensar, realmente não faz sentido, não. Ele falou assim, fizeram uns prédios que em alguns lugares eles tinham que ser mais largos. Tá, mas e aí? Qual é o problema? Não é verdade? Assim, eu pergunto qual é o problema por quê? Dentro do sistema que a gente vive, que é o capitalismo, tem condomínios em que cada pessoa tem um terreno do tamanho do estádio de futebol, porra. Tá ligado? E aí? 20, 25 andares, 30 andares, porque se não for interessante para o investidor e não tiver escala, o preço não fica barato. Tem que ter escala. E aí parte do que, por que um metro quadrado, por exemplo, no Rio de Janeiro, é tão caro, porque a gente não deixa, boa parte da cidade, sobretudo na Zona Sul, onde tem grande demanda, construir mais alto, construir maior. Eu até reconheço, e a China, após a década de 80, após a abertura para o mercado, e seguindo por preço, deixou fazer. Os índices de construção na China são muito mais generosos que o do Rio de Janeiro, mas muito mais. Isso impacta o metro quadrado, porque é escala e atração de capital. Aqui, ó, vou comentar aqui do chat aqui, ó. Belém tá virando apenas uma das cidades mais quentes do mundo. Exatamente por isso, porque então, a Belém era muito famosa por ser a cidade das mangueiras. O tempo tem passado, a galera tá cortando os pés de manga. E o resultado é claro. Tipo assim, a temperatura varia tipo 10 graus no verão, pelo fato de ter as árvores e de não ter, né? Então, e aí, na minha opinião, é isso. Quando a China passa a se guiar por critérios de mercado, aí sim, você tem um processo de urbanização robusto. Quando era o planejador central, tirando a regra da cabeça dele, o resultado foi horroroso. Não faz... Amigo, mas as regras saem da cabeça de alguém o tempo todo. E, de novo, ele fala como se o fato de ter escala, ou seja, poder construir prédios mais altos, que é o que ele tá falando, né? Prédios mais altos, como se isso por si só fosse fazer preço de apartamento cair no Brasil. Não vai. É lobby de construtora essa porra? Porque, mano, o que a gente vê é cada vez mais construtora no Brasil, e isso é dado, tá? Você que tá no mundo, você sabe. Cada vez mais prédios que são uns cubículos do tamanho de nada, porque os caras querem lucrar. Então o cara, vou fazer um apartamento com 3 quartos? Vou nada, mano. Vou fazer um prédio com um monte de apartamentozinho de 20 metros quadrados, cobro 500 mil reais e foda-se, meu parceiro. Se quiser, tá ligado? Fazia sentido. Pedro, eu acho que primeiro, o socialismo e capitalismo, né, é a questão do preço. Cadê o microfone? O cálculo econômico. Não é por aí que você vai diferenciar capitalismo e socialismo. O que diferencia uma coisa da outra é quem manda. Né? No capitalismo são bilionários, são medos de pessoas, quem tem dinheiro para comprar voto. No socialismo, é um partido comunista. Que, por sua vez, acaba aqui por si só representando toda a sociedade, até por conta da sua... No caso da China, ele é um partido muito amplo, vamos dizer assim, né? Então, é quem manda, ou seja, o que é fundamental na China, as pessoas falam do mercado, né? É um mercado socialista, né? Diferente do mercado capitalista, né? Ou seja, é uma economia de mercado orientada ao socialismo. O que significa que esse mercado é controlado pelo Partido Comunista, ou seja, ele não anda cegamente por aí, né? E a formação de preço na China é cada vez mais, essa é uma tese que eu vou levantar no meu próximo livro, né, que eu estou levantando, é o seguinte: essa dicotomia falsa, na minha opinião, de mercado e plano, ela desaparece na China hoje, né? Não existe mais, a ação dali do valor é muito restringida hoje na China. Por conta do quê? Por conta do avanço da propriedade pública do nível de produção sobre o setor privado, né? Que, aliás, eu acho que é cada vez menos privado na China. É o setor não público. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que é fundamental. E fora que, a gente tem até como exemplo alguns países da Europa, né? Que a galera paga mal pau. Tem um monte de países da Europa que você não pode construir prédio gigantesco não, porra. Inclusive lá, que na época foi polêmico, os prédios, os imóveis ao lado do estádio do Real Madrid, do Real Madrid, né? Ou é do Real Madrid ou do Barcelona. Porque, como não pode levantar prédio, eles compraram tudo, irmão. Já que eu construí um estádio, né? Então tem muito esse deslumbre. Cara, é foda porque é um deslumbre que ele parte somente de bilionário maluco que tem Estados Unidos como exemplo. Cara, isso não é exemplo, mano. Não é exemplo. O cara acha que meter prédio gigantesco simplesmente é a solução, e não é, tá? Quando eu tô falando gigantesco, galera, porque o plano desses caras é isso. É prédio gigantesco. Eu não tô falando de prédio de 8 andares, de 9 andares. Os caras querem mais.
tá? Para construir essas unidades que são pequenas e caras, tá? E que no fim das contas ainda são financiadas com o dinheiro de Minha Casa Minha Vida, tá? Por quê? Porque é o que vai ter, tá? Porque no Brasil a política dos caras é: como é que eu faço isso aqui ficar muito caro? Então o cara faz um apartamento de 50 metros quadrados, mete porcelanato em tudo, porque aí cobra caro, pô, tá ligado? E aí, quem aí manja um pouco de imóvel aí, tem uma certa construtora aí com 3 letras, vê aí o que a galera fala a respeito da qualidade da entrega. A diferença entre as duas coisas está no poder político, né? Evidentemente que a China, como a propriedade pública de produção, ela é a mola mestra do sistema, ou seja, os grandes conglomerados públicos, eles é o que gera o efeito de cadeamento para o setor privado ou no público e gera os ciclos de acumulação de economia, ou seja, seria um capitalismo muito estranho, né? E uma economia de mercado muito estranha. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: falar da era Mao Tse Tung é muito complicado do meu ponto de vista e comparar com 78, primeiro que os chineses não reconhecem isso, né? Os chineses não falam, olha, a partir de 78 aconteceu isso, não. Eles veem um seguidor de Coelho fala que é processo histórico, mas é processo histórico, né? Ou seja, é um jardim de infância de construção do socialismo, começa em 49, sob amplas restrições, ou seja, a China cercada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, a China não era reconhecida por nenhum país do mundo, a China ameaçada de guerra, o Mao Tse Tung não tinha muita opção. Pô, até alguém comentou no chat aqui, pô, o Mao Zedong pegou a China sendo um país paupérrimo, era, sei lá quantas economias do mundo pra trás, e levou a uma posição muito melhor. E foi adaptando, cara. É isso que buga a cabeça da galera em relação à China, né? Porque, assim, a China se declara como um socialismo, né? Com características chinesas, como eles mesmos dizem. Eles foram adaptando. O problema é que os capitalistas pau na mesa ficaram putinhos. Por quê? Porque o papo de liberal safado tem que abrir a economia. Tem que abrir a economia. Até o termo que o Paulo Guedes usava, né? Tem que ter um choque de capitalismo. Que nos países sul-americanos que tentaram isso se fuderam, irmão. Tá ligado? Não é verdade? É só olhar a história. Todos os países sul-americanos que abriram se fuderam muito nessa brincadeira. O que a China fez foi: eu vou abrir um pedaço aqui, vamos ver. Abriu, deu ruim, freia, break, muda um pouquinho. Espera um pouquinho, descansa um pouquinho e vai mais um pouquinho. Porra, é isso. Os caras estão aqui, ó. Vamos testando, tira, bota, tira. Isso é invadido, inclusive, a China, né? A não ser fazer o processo de urbanização rural. Tanto é que ele leva as indústrias do litoral para o interior da China, por conta da possibilidade de guerra, né? Então, tudo isso, Pedro, eu acho que o socialismo, o processo de urbanização sobre o socialismo, as características chinesas de urbanização, você trouxe aqui uma parte, né? Existe um todo, né? O todo é o seguinte: Mao Tse-tung, ele criou as condições urbanas para o salto para 78. Por exemplo, uma das características chinesas é a industrialização rural. Então a China hoje é um país industrializado em todas as suas regiões, muito por conta do processo de urbanização criado por Mao Tse-tung lá atrás. Então pode ter tido essas loucuras que você colocou, é verdade. Isso aí eu não tenho o menor problema em falar que o socialismo se equivoca até hoje, e muito, não é pouco. E por outro lado, né, o que eu acho interessante é que com bloqueio, com cerco, igual Cuba hoje. A China pode ser igual Cuba, era cercada, bloqueada, não tinha. Então isso condiciona muito qualquer processo, inclusive de urbanização. Eles conseguiram construir o metrô de Pequim em 75, né? Com o que foi um milagre chinês aquele negócio, né? E o metrô de Pequim é um caso a ser estudado, na minha opinião. Porque é um país bloqueado, isolado, consegue construir uma indústria mecânica pesada própria e construir um metrô com suas próprias forças em 75, né? Enfim. Cara, isso é doido. Até hoje, quando eu vejo imagem do trem-bala, que tem em vários países, né? A gente tem no Japão, né? Cara, é um negócio impressionante. Que um cidadão comum, que nem nós que pega um busão, às vezes, os caras lá pegam um trem que passa varado, irmão. Tá ligado? Eu acho isso muito doido. Como aqui no Brasil a gente não tem nada nem perto disso, cara. É triste. No nível de complexidade, de cuidado e de mobilidade urbana, tá ligado? Como que isso não pode ser um exemplo, irmão? Né? Como é que tu olha pra isso e fala: não, o bom é os Estados Unidos, que as coisas são tudo no cu do mundo e tu tem que ter carro pra tu ir por lugar, porque é tudo no cu do mundo. Com um adendo, né? Que o que é que faz os Estados Unidos ter um combustível mais barato do que no Brasil? Tanques, cruzadores, bombas, golpes de Estado mundo afora. Aí é moleza, pô. Eu acho, só para terminar, Pedro, que
Quando fala-se no processo em China pré-78, tem que colocar tudo isso na mesa, entendeu? A China pós-78 não tinha as restrições ao seu processo de desenvolvimento geopoliticamente colocados como tinha antes, né? A gente não pode ignorar também que existia a China antes de 78. Então eu só estou colocando aqui a visão de que existem uma visão de planejamento central. E continua. Que aí pode ser, porque era uma questão... Mas no nível muito mais orientado para o mercado do que era. E digo, por exemplo, se eu pegar aqui o celular agora, né, quem está nos acompanhando, e botar no Booking, você vai fazer uma reserva em Xangai, em Pequim, em várias cidades, né, da China, com base em valor de mercado. O preço varia. Saco. Você vai olhar, tem alta temporada, tem baixa temporada, tem momento... Ai, meu saco. Final de semana é mais caro que dia de semana. Então, isso é orientação de mercado. Né? Não estou dizendo, até porque eu não quero... reivindicar a China, né, como um país capitalista. Eu tenho diversas críticas. Até minhas críticas são mais, hoje, ao modelo de governo chinês. Né? Eu sou um cara que acredita na democracia liberal. Né? Acredito. Então libera aí pra nós. Acredito. Ai, democracia liberal. De poder votar em partidos, de poder ter alternância, sei sua opinião não gosta da dualidade democracia-ditadura. Mas eu acredito que a China é uma ditadura e eu, como liberal, como é que eu concorreria lá a vereador, assim, né? Ai, o preço que eu pago é nunca ser amado de... Esse é o preço por escutar, por não ser surdo, esse é o preço por não ser cego. Eu vou ter que criar uma ala liberal dentro do Partido Comunista, é difícil, então, né, eu já tenho essa grande crítica. Mas, cara, gente, tu dá um Google assim, ó, 5 segundos... Aí vê lá quantos partidos existem na China. Tem um bocado, meu irmão. Se ele se cria, é outra história. Quando a gente vai para a formação de valor, sobretudo no mercado imobiliário que a gente está comentando, hoje ele é consideravelmente orientado. E isso viabilizou muito da urbanização, tanto que é pós-80 que você vai ter as grandes cidades chinesas chegando em tamanhos colossais. E a industrialização do interior, a produtividade das zonas econômicas especiais com o interior é muito maior. Basta ver a renda média. Fala pra nós, querido, o que é uma zona econômica especial? Fala pra nós. O que é uma zona econômica especial? Caralho, eu fico puto com um negócio desse. Olha só, a zona econômica especial produz mais, tem renda média maior. Porque é a porra de uma zona econômica especial, cacete. Porra, impressionante, mano. Olha, aqui no meu quarto, onde eu tenho um computador com 2 telas, um bom processador, eu faço mais live do que na cozinha, onde eu não tenho computador, cacete. Liberal, meu Deus. Você pega as grandes cidades da costa, que são aquelas que cresceram com as zonas econômicas especiais, não tem comparação com a produtividade, com a renda per capita, com a renda média do interior. A gente tá falando de 2, 3, 4 vezes a diferença de renda. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu vi no Threads um cara falando assim: o governo Lula é terrível. Aí o argumento dele é que ele tinha um carro, que era um Honda Fit 2015, e ele pagava R$2.000 de IPVA. Ele falou assim, isso é um absurdo. Aí todo mundo, é verdade, pô, um carro de 2015 pagar R$2.000 de IPVA é um absurdo. Aí uma moça avisou assim, uma moça respondeu, cara, eu acho que tem um detalhe que tu não tá contando, porque eu também tenho um Honda Fit de 2015 e eu pago 1.000 e pouquinho. Tu mora onde? Aí o cara mora em Minas, aquele estado legal, onde o governador dá um monte de isenção fiscal pra locadora, mas mete no cu do povo e cobra um dos IPVA mais caros do Brasil. Você entende que são esses detalhes que fazem a diferença? Se você não se liga nisso, você fica só, ai, a culpa é do governo federal. Eu não tô falando que o governo federal não tem culpa das coisas não, tá? Mas sem essa mínima inteligência, a gente é enganado, mano. O cara vai falar, olha, a zona especial tem mais renda per capita. Por que será, meu filho? Você entrar agora no Google e pegar os dados de renda per capita na China em crescimento, hoje não, últimos 20 anos, entre litoral e interior, é o contrário. Porque a partir da década de 90, quando a China consegue criar condições de ter uma economia monetária moderna, ou seja, grandes empresas base, com o capital financeiro público sobre sua base, ela cria condições de criar políticas fiscais. Né? Por isso que é lançado na década de 90, no final da década de 90, um programa para desenvolver o oeste do país. Então eu fui na China em 2004, era uma coisa. Em 2009, se eu queria medir se a China estava crescendo, não era mais no litoral, tinha que ir pro interior do país. Né? Até porque tem restrição de imigração também, né? Eu acho que essa questão de imigração, que é uma coisa que se coloca em questão, por exemplo, então acabou. Isso aí na prática já acabou. Mas vamos colocar essa questão. Né? Compara com a Índia. Uma democracia,
né, que é a maior democracia do mundo, como o pessoal fala, uma grande democracia. A Índia, por exemplo, é eu conheci a Índia recentemente, é um grande favela. Ei, sabe o que eu acho engraçado? O cara é liberal, né? O cara tá falando que é liberal, e aí agora ele tá falando sobre... Olha, a China teve um problema, né? Que é a restrição de imigração. Tem um país aí... Caralho. Ai, é por isso que a gente tem que se divertir, porra. A gente tá no mundo pra sorrir um pouco, né, mano? Porque, meu Deus... Pelão, a Índia, sabe? Então, essa restrição à migração interna possibilitou com que a China não tivesse favela, por exemplo. É um caso. Você pode concordar ou não, porque até porque o oriental não seguia pelo individual, né? O oriental é muito pelo coletivo, né? Então as pessoas acabam aceitando muito pelo bem coletivo. Na China, elas preferem segurança do que liberdade. Isso são dados de pesquisa. Não tô falando que eu concordo com isso ou não. É um dado real daquela sociedade. A China não tem favela. Como que o país de 1,4 bilhão de habitantes não tem uma cidade com Madras, por exemplo, como New Delhi, ou seja, não tem. Aí, ó, mais uma vez, Elias Jabor nos dando momentos gloriosos de diversão nessa internet. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado!